Bom, nós vamos continuar a nossa série, de libertação, de entendimento do mundo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual, amém? Nós começamos então com posição em Cristo. Então, quem estava aqui a semana passada, lembra qual é a sua posição. E agora nós vamos falar efetivamente de batalha espiritual. Então eu creio que mais do que nunca é importante que você entenda o que é uma batalha espiritual, né? Às vezes você ouve talvez um pouco mais a intercessão, a pastora Berna falando sobre batalha espiritual. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta, mas eu quero dizer que você está inserido, amém? Você pode não atuar muito, não ser esse seu chamado, mas eu quero dizer que existe uma batalha. Desde o momento que você aceitou a Jesus, você entrou nessa batalha, nessa guerra. Algumas pessoas, então, são habilitadas a trabalhar, a estar à frente, né, no pelotão de frente, vamos dizer assim, principalmente o Ministério de Intercessão, os pastores. Mas todos nós estamos inseridos em uma batalha, amém? Então, é por isso que você precisa entender isso, porque muitas vezes você acha o seguinte: tá bom, eu vou para a igreja, assisto os cultos, isso é importante? Claro que é importante, mas eu quero dizer que você está inserido dentro de uma batalha, e é importante que você entenda, se posicione. É por isso que nós começamos, então, com a matéria posição em Cristo, para você saber quem é você dentro dessa batalha. Amém? Então, relembre qual é a sua posição, para que você possa entender. Então, eu vou tentar resumir, né? Então, eu vou ser bem sucinto, talvez, né? Não dá para se aprofundar, quem sabe em um outro tempo nós possamos nos aprofundar mais detalhadamente em batalha espiritual, mas eu quero que você entenda, primeira coisa, quem está anotando, anote aí, que existem basicamente 3 níveis de batalha. Bem, então, para que você possa entender, dentro desse tema, batalha espiritual, guerra espiritual, existem 3 níveis. Então, o primeiro nível, que é a batalha a nível de solo, vamos dizer assim, que é pessoa a pessoa. É aquilo que nós travamos todos os dias. Então, existe uma batalha espiritual sua. Amém? A sua batalha. Aquilo que a palavra do Senhor diz, que nós temos que estar guardados, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue e tal, mas, então, primeiramente, existe a batalha que você tem que enfrentar. Então, todos os dias, a palavra do Senhor declara que a misericórdia do Senhor está sobre nós, né, se renova. E dentro dessa misericórdia e dentro dessa palavra, então, está exatamente a sua batalha pessoal. Então, esse é o primeiro nível, que todos nós estamos inseridos. Não adianta você dizer que você está fora. Eu não quero saber. Existe a sua batalha, que é aquela batalha que você trava com a sua carne, o seu espírito, né? São as tentações do dia a dia, são aquilo que a palavra do Senhor fala, que nós estamos guardados, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, todos os dias, há um cântico antigo que diz assim, que eu não vou temer esse laço, né? Porque todos os dias, o louvor diz mais ou menos isso, que todos os dias há um laço preparado. Talvez você fale assim: nossa, que coisa forte. Realmente há. Lembra que a obra de Satanás, o desígnio de Satanás é o quê? Matar, roubar e destruir. Queridos, ele não tira férias. Amém? Não tem feriado prolongado no inferno.
ele não para. Pelo contrário, cada vez ele dobra mais o seu trabalho. Então, ele trabalha para quem? Queridos, eu quero que você entenda exatamente isso. O diabo veio matar, roubar e destruir. Amém? A palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno. Qual que é esse mundo? O sistema do mundo. Quando fala o mundo jaz no maligno, é o sistema que opera no mundo. Aí você pode dizer, mas a palavra do Senhor diz que de Deus é a terra a sua plenitude? Sim, mas o sistema do mundo está nas mãos de Satanás. Então, dentro desse sistema, você tem que lutar. Amém? Dentro desse sistema, você está inserido em uma batalha espiritual. Então, quando a palavra do Senhor fala que o diabo veio matar, roubar e destruir, ele vai tentar isso aonde? Aonde você acha que essa palavra está acontecendo, querido? Pode falar. Hã? Alô? Essa palavra está onde? Pode falar, não precisa ter medo. Você acha que isso está acontecendo aonde? Essa ação do inimigo está acontecendo aonde? Nas nossas vidas. Às vezes nós ficamos achando assim, o diabo veio matar, roubar e destruir lá no mundo. Querido, o mundo já é sistema dele. Então as pessoas que estão lá, ele já fez essa obra. Mas a luta dele não é lá no mundo que é dele. É aqui, neste lugar, é contra você. Esse matar, roubar e destruir, ele está tentando contra aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Porque quem já está no sistema, já foi. Isso já é a vida da pessoa. Então esse matar, roubar e destruir é contra a sua vida. É você que está na casa do Senhor. Então não adianta você falar assim, eu não gosto de batalha espiritual. Às vezes, né, as pessoas acham assim, né, eu, pastora Berna, porque você gosta, caçadores de demônios. Não é isso. Se eu pudesse ficar na minha casa e falar para você, Senhor, né, Berninha? Eu prefiro muito mais o mover profético, as coisas de Deus, mas nós estamos inseridos em uma batalha, querido. Então eu quero que você tenha entendimento que o matar e roubar, destruir da função do diabo é contra a sua vida. Não é que ele já está lá fora, já aconteceu, amém? Ele já está nesse contexto de matar, roubar e destruir. Mas o diabo vai tentar contra a sua vida. Então, querido, em nome de Jesus, nessa manhã, abra os seus olhos. Você está numa batalha. Queira ou não queira. Não tem jeito. Então, o primeiro nível de batalha é esse pessoal. Depois, o segundo nível, nós chamamos de instituição, ou seja, de organização, como igreja do Senhor, existe uma batalha. Então, você tem a sua pessoal e tem uma batalha da igreja. Então, nós estamos vivendo agora em uma batalha, né? Porque o pastor, mais uma equipe, o bispo, que é a cobertura do pastor, está atuando de frente contra as obras de Satanás. Você consegue entender nisso? Na batalha agora, eles estão de frente como igreja, como organização, na batalha. Então é por isso que nós estamos orando, né? Elevamos o nosso nível de oração, de intercessão. Por quê? Porque eles estão na frente. Então, é um outro nível de batalha, não é aquele do nosso dia a dia, mas agora eles estão lutando como organização, como igreja. Então, este é um segundo nível de batalha espiritual. E o terceiro nível é aquele nível estratégico que nós chamamos, que esse é o mais, vamos dizer, o mais pesado, que é de tomar as cidades. Então, lembra quando nós oramos aqui no dia 7 de setembro, a pastora Berna falou, eu falei, né, que existem um tipo de batalha que não dá para... Claro, nós podemos até orar, mas, queridos, é algo muito sério. Quando nós vamos orar por cidades, por bairros, então, não dá para ser só uma igreja. Aí você fala assim, mas nós não temos autoridade. Nós temos autoridade. Mas nós vamos lidar com principados e potestades.
E aí, então, nesse nível estratégico, nós precisamos, então, nos unir com mais igrejas para nós orarmos. Por isso que no dia 7 foi especial, porque nós estamos querendo tomar essa nação. E aí, então, é um nível mais elevado, então nós precisamos de estar unidos para que isso aconteça. Porque a palavra do Senhor diz para nós irmos Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então nós estamos lidando então com o nível de batalha mais elevado. Então eu quero que vocês entendam exatamente isso. Então, quando nós estamos lutando nesse primeiro nível de solo pessoal, então o que é para nós fazermos? Para nós curarmos uns aos outros, nos curarmos e sermos curados. É por isso que quando você ouve e fala assim, você precisa fechar as brechas. O que é isso? Não permitir que nada, que o inimigo não tente contra a sua vida. Algo que você precisa aprender, só pode levar libertação quem estiver livre. Por isso que às vezes, quando as pessoas se aproximam mais da intercessão, e até dentro da intercessão, em alguns momentos a pastora Berna dá uma direção, olha, você fique sentadinho um pouco, não entre nessa batalha. Por quê? Só pode levar libertação, só pode libertar quem estiver livre. E é interessante isso, sabe por quê, queridos? Por exemplo, a pessoa tem um problema. Eu vou usar aqui um vício para ficar mais claro. A pessoa fumava quando aceitou Jesus. E aí então ela teve aquele processo de libertação, etc, etc. Essa pessoa, quando for orar com uma pessoa que fuma, ela tem muito mais autoridade do que eu, que não fui viciado, nunca fumei. Você sabe disso? Por quê? Porque ele teve uma luta naquela área. Então ele recebeu uma capacitação, uma unção maior do que a minha. Eu posso orar por pessoas, já orei, pessoas foram libertas do cigarro. Mas, querido, quem passou por isso tem uma unção dobrada. E você pode ter certeza que você vai ser muito usado nessa área. Na área onde você teve mais problema, é a área que você vai ter mais unção para levar libertação. Porque você precisou de uma capacitação de algo. Então, repare na sua vida. Alguém que teve depressão. Você pode ter certeza que você vai atrair pessoas com depressão. Porque existe uma unção dobrada sobre a sua vida nessa área. Você teve que lutar, você teve que orar, você teve que jejuar. Amém? Você teve que batalhar muito. E aí então o Senhor fala assim, aquele lá está habilitado para isso. E você pode ter certeza que você vai atrair essas pessoas. Alguém vai chegar perto de você, vai começar a falar e você, eu já passei por isso. Então aonde você mais sofreu é aonde você vai ser mais usado. Amém? Aonde você vai atrair mais pessoas. Então, de repente, alguém que tem problema com timidez, sabe? E aí, você vai atrair pessoas assim. E aí você vai começar a falar, olha, eu era muito tímido, eu tinha esse problema, eu tinha isso e tal. E aí eu fiz isso. Por quê? Você tem habilidade para isso. Você tem propriedade para falar desse assunto. Então, só pode levar libertação quem já está livre. Então, querido, se você ainda tem algum problema, principalmente em uma área específica, que alguém pediu oração, você diga, olha, eu não estou ainda capacitado. Não tenha vergonha disso. Amém? Não tenha vergonha. Nós estamos em um processo de santificação. Então, você tem que ter essa clareza. Não adianta você orar por algo que você ainda não venceu, querido. Não dá certo. Amém? Agora, a partir do momento que você venceu algo, você vai ter porção dobrada. Você vai ter unção, autoridade. Porque você vai dizer no mundo espiritual, eu venci, essa pessoa também vai vencer. Amém? Então, esses são os níveis. Então, segunda coisa, nós estamos atuando em 2 reinos. Existem 2 reinos. Amém? Existem 2 reinos.
A palavra do Senhor então declara que foi entregue. O homem, entregou a Deus toda a terra, mas Satanás, quando foi dado ao homem o direito legal de estar atuando, de estar, vamos dizer, governando, presidindo a terra. Amém? Na criação, o Senhor deu autoridade para o homem, para que ele reinasse, para que ele estivesse acima, presidindo a terra. Mas aí o que aconteceu? O homem pecou. E aí foi dada uma procuração em branco para o diabo, para que ele tomasse posse, porque estava sobre o homem a autoridade. Mas infelizmente o homem pecou e isso foi dado como uma procuração em branco para o diabo. Então por isso que ele tomou posse da direção, do sistema, do comando da terra. Então foi um pecado que foi dado o direito legal. E é por isso que Satanás e seus demônios então estão atuando no sistema. Amém? No sistema. A outra coisa que eu quero falar desde o início. Há um texto, não sei se é Isaías ou Jeremias, que fala assim que o Senhor está à frente na batalha, né? E ele grita, e ele diz, a guerra é minha. Amém. Isso, é claro, é a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para você, eu me lembro que uma vez uma pessoa estava passando uma dificuldade muito grande, uma guerra, uma batalha espiritual, e ela disse assim, não, eu já orei ao Senhor e já disse para ele ir guerrear. Deus não guerreia. Você fala assim, nossa, você está herético. Eu vou te provar isso. Deus não guerreia nenhuma batalha. Ele está à frente, Ele dá ordem aos seus anjos para nos ajudar, mas a batalha, a guerra, quem tem que fazer é nós. É lógico que Ele já te deu uma posição. Qual é a posição? Mais que vencedor. Mas Ele não vai guerrear as suas batalhas, amém? Você consegue entender isso? Por quê? Porque se Deus entrar numa batalha e Ele guerrear, está aniquilado Satanás. Amém? O poder de Deus é tremendo. E Ele vai fazer isso uma vez só. Então, você consegue entender que não adianta você falar assim, olha, Deus vai lá e luta por mim. Ele vai estar com você, Ele vai dar ordem aos anjos, Ele vai te capacitar para lutar, mas, querido, quem tem que lutar é você. Deus não guerreia. Porque se Ele guerrear com Satanás, já perdeu, acabou. Amém? Covardia, a pastora Berna está dizendo. Então não adianta, querido, você ficar deitadinho na sua cama e falar assim, Senhor, vai lá e batalha. Ele não vai guerrear. Ele vai estar à frente, Ele vai estar dando ordem aos anjos, mas a batalha é sua. Amém? Nós já temos uma promessa. Qual é a promessa? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu tenho que lutar. Não tem jeito, eu tenho que lutar. Então, dentro do mundo espiritual existem dois reinos. Então, abra aí e vê o que diz Mateus capítulo 11, verso 12. Então existe o reino dos céus e o reino de Satanás. Então olha o que diz Mateus 11, verso 12. O que diz aí? Alguém pode ler, por favor? Aleluias. Então, para nós conquistarmos esse reino dos céus, é tomado a força. Amém? Você tem que lutar, querido, para entrar nos céus. Aí você pode dizer assim, não, mas eu aceitei Jesus, então eu já estou salvo. Sim, pela graça nós somos salvos, já foi conquistado isso. Pela salvação ninguém precisa lutar, amém? Eu não preciso pagar penitência para ser salvo, eu não preciso fazer sacrifício. A salvação já está garantida para mim. Mas para mim tomar o reino, para mim pertencer, para mim ir para o céu, Mateus 11, 12, é tomada a força. Amém?
é tomado à força, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar. E a palavra do Senhor diz que aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você quer o reino dos céus na sua vida? Tem que se esforçar. Ser forte e corajoso. Não dá para você ficar em casa bonitinho e falar assim, não, tem gente que está lutando. Amém, tem gente que está lutando e ele que vai conquistar. Então o reino de Deus é tomado à força. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 24. Diz assim, então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Então lembra que o reino do mundo, o sistema do mundo foi entregue a Satanás. Mas nós estamos lutando para que o reino de Deus seja estabelecido. Então a palavra do Senhor então diz assim, que quando esse reino for estabelecido, verdadeiramente o reino de Deus for instalado, então virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus. Então, querido, quem quer que Jesus volte? Quem está ansioso pela volta de Jesus? Levante a sua mão. Eu estou. Mas nós precisamos lutar para isso. Porque quando nós, então, verdadeiramente estabelecermos o reino de Deus, tomarmos posse, querido, a palavra do Senhor declara que um dia céus e terra vão estar em um só nível. Amém? Para que isso aconteça, para que o céu e a terra estejam uma coisa só, eu tenho que lutar. A criação vai ser restaurada, as coisas vão ser restauradas. Então, querido, tudo que nós fizermos aqui, nesse mundo, é para exatamente ser estabelecido o reino de Deus. Então, a palavra do Senhor diz, e quando houver destruído todo o domínio de Satanás, né, e toda a autoridade, todo o poder, querido, nós precisamos lutar. Então, não dá para você falar assim, eu não gosto de batalha espiritual. Então, você não gosta, quer que as coisas terminem logo? Então, vamos lutar. Nós temos que conquistar uma terra. Às vezes a gente fica só pensando na salvação, nas bodas do Cordeiro. Isso é maravilhoso, querido, mas nós temos que lutar para chegar lá. Amém? Você precisa lutar. Então isso vai acontecer quando eu e você entregar este reino para Deus. E Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco. Aleluias. Mateus 12, 28 diz assim, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Querido, é isso que acontece. Quando nós expulsamos um demônio, quando nós chegamos em um lugar, por exemplo, agora os pastores estão chegando no lugar, estão mandando as obras de Satanás embora, ali está sendo estabelecido o reino de Deus. Amém? E ali nós estamos tirando o poder das trevas de operar naquele lugar e estamos estabelecendo o reino de Deus. Então, quanto mais nós fizermos isso, mais está perto de nós entregarmos essa terra no comando do Senhor novamente. Então, é instaurado ali naquele lugar, então, não é mais o reino das trevas, mas agora é o reino de Deus operando. Então, quanto mais nós fizermos isso, mais nós estamos perto de encontrarmos com o nosso Deus. O reino de Deus só é implantado quando o reino de Satanás é subjugado. Amém? Então, enquanto estiverem, queridos, por isso que nós temos uma batalha na Vila Cristália. Eu não sei, talvez você que não mora aqui não entenda o contexto, mas quem mora... Esses dias, o Bruno e a Jaque estavam conversando, e aí eles estavam falando, olha, tal lugar é uma igreja. Agora já tem outra igreja, lá pelas redondezas do Pedrinho, né? Tem uma igreja aqui. Onde era o Salão da Fran, e aonde começou também a nossa igreja, parece que tem uma outra igreja. Né? Queridos, Deus está mudando a história dessa igreja, desse bairro. Nós precisamos instalar o reino de Deus. Então cada bar, cada coisa que opera o reino das trevas indo embora e chegando no reino de Deus, querido, nós estamos tomando posse desse bairro.
É por isso que nós estamos caminhando com as casas de milagres, sabe por quê? Porque é uma embaixada, é o reino de Deus sendo estabelecido naquela casa, naquela rua. É por isso que você precisa batalhar, por isso que você precisa, talvez você possa dizer assim, mas eu acho que eu nunca vou expulsar um demônio. Apesar que isso não é qualidade minha nem de algumas pessoas, é de todos nós. Se você começar a pensar, olha, cada demônio que eu expulso, eu estou estabelecendo o reino de Deus. Queridos, nós vamos fazer aqui um dia poderoso. E você vai dizer, eu quero expulsar todos os demônios da minha rua. Para que se torne o reino de Deus, se estabeleça o reino de Deus. Mas talvez você não vai estar na frente desse ministério propriamente de libertação. Mas se você convidar, se você indicar, se você falar para alguma pessoa, você está dentro desse contexto. Eu estou na batalha, eu estou fazendo a minha parte. A missão nossa é resgatar o ser humano. A palavra do Senhor lá em Gênesis 3,15 diz que, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a nossa missão é exatamente fazer essa obra, né? E é por isso que a palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que o Senhor se manifestou. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos então a caminhar diferente. O que foi que faltou? Está em 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Então, todas as vezes que você estiver em batalha, profetize. Aqui você pode profetizar mesmo, que é a mente e o coração de Deus. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo, querido. Nosso Deus tem poder. Então, para que você tenha uma noção, mais ou menos, do que é o mundo espiritual, abra em Efésios, capítulo 6, verso 12. Nós vamos falar mais ou menos algumas coisas do que é, para que você tenha noção do mundo espiritual. Aonde é a nossa batalha? A nossa batalha é nas regiões celestiais. Mas como isso acontece? Você vai ver alguns níveis de autoridade do reino das trevas. Nós precisamos conhecer. Querido, você sempre vai ouvir as pessoas que falam de libertação, tal. Você já deve ter escutado quem está mais de perto com a pastora Berna. Eu também devo ter falado em algum momento. Nós não consultamos, nós não tiramos base com o diabo, entendeu? As informações. Por exemplo, você quer pesquisar, quando vai pesquisar alguma coisa a respeito de demônios e tal. Eu sei, né? Eu sei da pastora Berna, porque eu acompanho de perto ela. Nós não temos o costume. Vou te dar o nome. Como que atua a pombagira? Eu não vou procurar lá nas fontes do inimigo. Eu vou procurar na palavra do Senhor. A nossa fonte deve ser a palavra do Senhor, as coisas de Deus. Amém? Às vezes você pode até ter uma noção de alguma coisa, alguma informação, mas a nossa fonte é a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre o reino das trevas. Efésios capítulo 6, verso 12. Alguém pode ler? Amém? Então aí está uma classificação. Como que o reino das trevas atua? Eu não sei se você consegue entender. A palavra do Senhor tem toda a informação. Amém? Então nós não precisamos consultar mais nada. Eu vou falar até o término dessas séries que nós estamos falando. Não precisa nenhuma pessoa se manifestar aqui para a gente ficar entrevistando. Eu nunca fiz isso, pastora Berna também não. Nós não pegamos informação com o diabo.
A palavra já diz que ele veio matar, roubar e destruir. Para que eu vou ficar perguntando? O que você está fazendo nessa vida? Você está sujeito e algum dia alguém falar, um diabo aí falar assim para ele, o que eu estou fazendo? E você vai ter que, como diz meu pai, enfiar a viola no saco. Você já sabe, querido. É lógico que você, em algum momento, Jesus, ele chegou a ter um diálogo com uma pessoa que estava endemoniada, tal, e perguntou o nome e tal. Mas, queridos, mais do que isso não precisa. Nós já sabemos, a obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Então você acha que tem alguma novidade? Você acha que naquela pessoa ele está fazendo alguma coisa a mais? Matar, roubar e destruir. Acabou. Então existe uma organização. Então a Bíblia já começa a falar. Então primeiro que a palavra do Senhor diz principado. Então a nossa luta é contra principados. O que é principados? Espíritos governantes, magistrados, poderes. Então, dentro da palavra do Senhor, o Senhor está falando de tempo e ordem aí. Então, a primeiro que aparece aí são esses principados. Então, o que é principados? Espíritos governantes. São espíritos que têm funções, estão num cargo elevado. São magistrados, uma hierarquia, amém? São poderes. Então, são espíritos, geralmente os principados atuam em cidades, em bairros, entendeu? É algo grande. Então, a palavra do Senhor diz que existem esses principados. E quando se trata de principados, queridos, é bom que seja um número... uma pessoa pode lutar com principados? Pode. Mas é bom que seja mais. Então é um ministério de intercessão, é uma igreja, são igrejas reunidas. Né? Existem alguns principados que realmente tem que ser uma força maior. E isso, exatamente, dentro dessa batalha de nível estratégico, nós lutamos com principados. Sabe quando a palavra do Senhor diz para nós orarmos para que seja entregue nas nossas mãos o valente, né? Por exemplo, algum tempo atrás, acho que 2 anos, não sei se a pastora Berna lembra, estava acontecendo aqui uma onda de assalto, aqui no Farol, né? E aí, então, nós nos levantamos. E nós atuamos, então, na verdade, contra algumas autoridades, né? Algumas coisas que estavam atuando ali. Então nos levantamos, fomos lá, oramos, ungimos e glória a Deus. Desde então, eu acho que depois eu ouvi alguma história agora esse tempo atrás, mas era todos os dias. Então nós temos que nos levantar. Existem espíritos governantes. Atenção, gente, isso é muito importante. O diabo, Satanás, né? Ele não sabe todas as coisas. Ele não é onipresente. Amém? Você sabia disso? O diabo não é onipresente. Ele sabe das informações porque exatamente dentro dessa hierarquia existem os fofoqueiros. Amém? Então, aqui existem demônios nessa região. E para eles saberem, então, eles precisam levar essas informações. Diferente do nosso Deus que sabe todas as coisas, querido. Então, nós estamos em vantagem, amém? Então, esse assunto eu gostaria de falar mais profundamente, quem sabe dividir com a pastora Berna. Mas quando você começa, eu amo batalha espiritual. Quando nós começamos a lidar com batalha espiritual, então, há um tempo atrás, eu nunca tinha escutado, né? Não sei se a pastora Berna tinha escutado, mas nós fomos em uma conferência lá em Londrina, e aí um apóstolo, Diel, que é expert, então ele falou assim, olha, vocês precisam orar em alguns assuntos para que os demônios recebam a mesma unção que foi derramada lá na Torre de Babel. Aí eu ficava olhando e falei assim, vocês oram. Ele falou, eu tenho orado isso.
para que haja uma confusão na comunicação do inferno. E é verdade, ele ora, e aí depois o Senhor mostrou para algumas pessoas, os demônios não conseguem se comunicar, porque a língua deles, a comunicação deles fica confusa. E aí então eles não conseguem levar as informações para o diabo, não tem como eles se articularem. Queridos, existe uma potência nas nossas mãos. Nós podemos orar para que o diabo e os seus demônios sejam confundidos. E eles não tenham como levar a informação. Então, em alguns momentos nós podemos orar nesse sentido. Aí você pode dizer assim, tem pessoas que falam assim, então eu não posso orar alguma coisa alta. Lógico que você pode orar. É lógico que em alguns momentos você vai ter que fazer aquela oração na sua mente, ou talvez em línguas estranhas. Não é porque o diabo tem mais poder, então a gente tem que todo mundo... Não, são estratégias. Amém? O Senhor vai te conduzir quando você deve orar dessa forma. E quando você tiver qualquer coisa que você sabe que é importante, você use dessa arma. Você ore e declare. Agora no mundo espiritual, com os diabo e os seus anjos caídos, eu vou orar agora, para que vocês sejam confundidos, que não haja uma comunicação entre vocês, para que vocês não levem nada daquilo que nós estamos orando. Isso é muito comum no meio da intercessão, né? Em alguns momentos nós oramos para que haja confusão no inferno, e eles não vão levar a informação, querido. Então você não precisa ficar com medo, pode conversar, pode falar de tudo que você tiver que falar, porque não haverá comunicação no inferno. Então isso é muito importante. Então, existe um nível, então, os principados, que são aqueles que governam. Então, existe um exército à disposição deste principado. Né? Para você ter uma ideia, um principado que atua no Brasil. Você consegue entender algo que atua no Brasil, que é um principado? Vamos ver se você está... Corrupção. Isso é um principado. Então, é algo muito importante. Queridos, eu quero falar uma coisa, eu sei que não vai dar para mim terminar o assunto, então dá para mim falar um pouco mais. Dentro dessa nossa caminhada, às vezes nós ouvimos algumas coisas que nós ficamos assim pensando, será que é tudo isso? Dentro da batalha espiritual você vai ver isso. Algumas vezes você vai dizer, será que precisa de tudo isso? Sim, queridos. Às vezes nós perdemos batalhas por detalhes. Então, eu não sei se foi nessa, mas nós ouvimos em alguma conferência a respeito da Cida, né? Todo mundo conhece a Cida, né? Aquela mocinha que fez aniversário essa semana. E aí nós ouvimos exatamente algo muito sério, que é para nós, como igreja do Senhor, começarmos a batalhar. Em um dia nós ouvimos o seguinte, que alguns momentos, o principado que atua por detrás da Aparecida, quando precisa elevar o nível na batalha, sabe o que o principado pede? Sangue negro. Aí a pessoa que teve esse entendimento falou assim, mas Senhor, o que é isso, sangue negro, sangue preto? Pede sacrifício, não é que sacrifício. Aí a pessoa perguntou, né, mas por que sacrifício de sangue preto, sangue negro? O que é isso? De vez em quando, esse principado faz com que as pessoas sacrifiquem queimados, para que esse principado tome mais força. Porque assim, queridos, diabos, demônios, eles não têm forma, não têm corpo. Para eles atuarem, eles precisam de um corpo. Amém? Eles precisam de um corpo. Senão eles não conseguem agir.
E aí o que acontece? Quando você dá algumas coisas, legalidade para esses demônios, então eles têm mais força para agir. Então, para que eles tenham mais força para agir, esse principado da Aparecida pede sangue negro, ou seja, sacrifício de queimados. Caiu a ficha? O que aconteceu alguns dias antes do dia 12? Lembra da creche? Mas na hora eu lembrei disso, Bernia. O principado está pedindo sacrifício e foram queimados. Queridos, às vezes a gente ouve as coisas e acha que não tem nada a ver. Por isso que é bom você entrar em batalha espiritual, para você entender algumas coisas. Você pode ficar, querido, aí sentadinho, não tem problema. Mas tome cuidado, porque o reino de Deus é tomado à força. Às vezes não é legal, querido. Eu não vou dizer para você que é 100%. Às vezes, principalmente no mundo espiritual, quando a gente tem noção, vê algumas coisas, né? Quem tem visão aberta sabe disso. Não é legal ver demônios. Mas nós precisamos entender que nós estamos inseridos em uma batalha. Então você ouve uma historinha. Ah, morreu queimado. Isso é horrível. Mas ainda é pior quando nós sabemos por que isso está acontecendo. Para que esse principado tenha mais força, pede sacrifício de queimados. E crianças, nós sabemos que então inocentes é pior ainda. E o que você tem feito nessa batalha, querido? Às vezes nós choramos, achamos bonitinho, colocamos lá uma fitinha preta, não sei o que lá, que estamos de luto, estamos quase... Amém. Mas e aí, você vai ficar parado? Daqui a pouco vai vir uma outra coisa. Eu não sei se você já reparou. O que nós temos escutado? Eu não escuto, né? O que eu vejo é no jornal mais sério, né? Esses que espreme e sai sangue, se fosse depender de mim, não tinha ibope nenhum. Da Atena, aquele outro que faleceu, estava tudo falido. Porque eu nem paro. Aí você pode dizer assim, mas você é alienado? Não. Eu posso ver uma outra coisa, porque ali não é informação. Ali é propaganda do inferno. Né? Só tragédia. Aí você fala assim, mas eu sei que existe tragédia, mas eu não vou ficar dando ibope para o inferno, porque ali é a obra de Satanás, matar, roubar e destruir. Bem, então às vezes o que estava acontecendo? Né? Que até nos jornais, nas notícias mais sérias, né? Todos os dias, o que aconteceu uma semana que várias vezes se repetiu? Quem lembra? Lembra aquela historinha de que se pegava um homem no ônibus, né, que tinha problema com as mulheres? Vocês não acham isso muito... Você acha que é coincidência? É um principado que está atuando. Então você pode ver que as coisas se repetem. Como que numa semana aconteceu 3, 4 vezes? É um principado para destruir aquilo que o Senhor fez. Então, querido, não sei quantos que lembram uma época que começou um tal de pai, de parentes matar crianças. Você acha que isso está acontecendo? São principados que precisam ter mais força. É por isso que você nunca vai ver, aqui na igreja nós temos esse costume, principalmente nós que estamos na frente de libertação, eu, pastora Brenda, você nunca vai ver nós expulsando o demônio de ninguém que nós não conhecemos. Porque isso é tão sério, querido. Esse ministério do sai-sai. Eu sei que em alguns lugares eles têm esse costume. Então a pessoa entra e vai lá, expulsa o demônio e tal. Então isso é uma orientação para você. Se você não conhece a pessoa, manifestou, você vai lá orar, você vai orar como? Que cesse aquela manifestação. Chame o amor de Deus, você vai orar para que a manifestação cesse. Então, você não vai orar para que a pessoa seja liberta. Em nome de Jesus, seja liberta. Não, você vai falar, em nome de Jesus, pare essa manifestação para que a pessoa, então, volte novamente, né? Porque ela fica fora de si. Por quê? Porque quando você expulsa um demônio, lembra que a palavra do Senhor diz que a casa fica vazia? A casa fica limpa. Mas aí a palavra do Senhor diz assim, com o tempo, se aquela casa não for mobiliada, o que acontece?
volta o diabo, o demônio que estava atuando naquela vida, com mais 7. Então ele vem com uma turma e fala assim, ó, gente, eu conheço uma casa que está limpinha, vamos entrar naquela casa. Por isso que nós não podemos expulsar o demônio sem a gente se conhecer. Porque nós podemos estar fortalecendo. Você sabe que a única instituição que tem poder para expulsar demônios é a igreja do Senhor. Nem no reino das trevas eles não conseguem fazer com que as pessoas fiquem mais fortes se não houver sacrifício. Você sabia disso? E aí teve uma época que o diabo mandava as pessoas para a igreja. Porque ele sabia que, olha, lá dá para ficar limpinho e depois a gente vir mais forte. E aí mandava uma pessoa, chegava lá, a pessoa virava o banco e aí todo mundo falava, nossa, a igreja está ungida. Será? Demônio não quer dizer unção, querido. Porque a palavra do Senhor diz que os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. Quando nós falamos o nome de Jesus, o demônio se dobra. Não é que está tudo santo. Você pensa assim, essas igrejas devem estar fogo puro. Nem sempre. Às vezes o diabo só está usando de estratégia. Falou, gente, vai lá no tal endereço assim, porque se chegar lá, eles vão expulsar o demônio, e aí então a gente pode ficar mais forte. Então tome muito cuidado. Isso é muito sério. Às vezes a gente acha que não gosta disso. Até nisso nós temos que ter discernimento. Então, quando nós estamos lidando com principados, pensando nisso, para nós irmos para o final, nós vamos continuar então a aula que vem, falando sobre batalha espiritual. A palavra do Senhor fala de potestades, que são exatamente autoridades que permitem ou impedem. São poder delegado. Então, são exatamente essa turma que o diabo envia, os principados principalmente enviam, para que façam alguma coisa. Então eles ficam ali para impedir. Então quando nós oramos para que tire todo o empecilho, tal, são potestades. Nós estamos lidando com potestade. São espíritos que receberam uma missão. Olha, vocês vão lá impedir hoje aquela pessoa de ir para a igreja. Isso é uma potestade. Está ali debaixo de uma autoridade, com certeza de um principado. Eles estão ali na função de impedir, de não deixar que as coisas de Deus aconteçam. É um poder delegado. Então isso são potestades. Então por isso que às vezes você vai ouvir falando, Senhor, nós repreendemos toda a potestade. São os espíritos que estão ali para atrapalhar. Depois a palavra do Senhor fala dos príncipes do mundo dessas trevas. Então aí já é uma outra coisa maior, que a nível de país. Que são o quê? São governadores mundiais, são senhores do mundo, são espíritos que governam, então, países. Eu não sei quantos de vocês, mas que vocês agora que têm um entendimento de mundo espiritual, se você, por exemplo, sair daqui de São Paulo e ir para Minas, aí você vai passar por várias cidades, vamos fazer esse caminho, né? Em alguns momentos você vai ter uma sensação, quando você entra numa cidade, você tem uma sensação diferente. Porque ali existe um príncipe que está atuando, né? Esse príncipe do mundo, das trevas que a palavra do Senhor diz, existe um governador ali que está atuando, e aí você sente a atmosfera diferente. É muito interessante isso. Quando você começa a lidar com essas coisas, você tem essa sensação, você sabe que debaixo de que poder está. É diferente. Então, quando você chega, por exemplo, no Rio de Janeiro, é uma sensação. Existem pessoas que trabalham nessa área de batalha estratégica, que falam, quando vão para o Rio, sabe, é uma coisa louca, mas é interessante. Eles vão de calça jeans, camiseta, porque existe um príncipe que atua ali no Rio de Janeiro de luxúria. Então, quando eles vão naqueles lugares, eles vão de uma forma bem simples para lutar exatamente contra isso. Queridos, nós como servos do Senhor, nós temos que observar essas coisas.
Porque às vezes nós estamos dentro do contexto daquele lugar. Então, o principado que atua naquele lugar é para trazer luxúria, sabe aquela coisa que a pessoa se preocupa com visual? Você pode reparar isso. Tem lugares, cidades que tem algo assim, que você fala assim, nossa, nessa cidade todo mundo faz isso, se preocupa com isso. Então, é uma preocupação, no Rio de Janeiro você vê que é uma preocupação o quê? Com o corpo. E aí você vai num lugar desse, principalmente para batalhar, querido, você não pode ir no mesmo contexto que as pessoas. Talvez seja algo mais profundo, né? Mas só para você entender. Existem até maneiras para nós chegarmos em alguns lugares. Por quê? Porque nós vamos estar lidando com algo que está atuando naquele lugar. E às vezes nós, como igreja do Senhor, vamos da mesma forma. Ou seja, nós concordamos. Então, se é um lugar que só pensa no corpo, queridos, não dá para mim fazer uma batalha espiritual de biquíni, aliás, você nunca vai fazer, mas enfim. Mas você entendeu? Eu não posso entrar no mesmo contexto que as pessoas. Aí eu chego lá na batalha espiritual, hein, pastora Berna? Tudo de chinelão, camiseta. E aí é um lugar onde o diabo usa o corpo e eu estou do mesmo jeito. Eu tenho que confrontar. Querido, nós somos chamados para confrontar. Amém? Então eu vou me proceder de maneira diferente. Até isso nós temos que observar. Então eu quero que você fique de pé. Semana que vem nós vamos continuar nessa área. Eu, por mim, ficava uns 3 meses falando que tem coisa para falar. Mas eu quero que você, então, pelo menos comece a ter uma noção do que é batalha espiritual. É apaixonante. Você não vai precisar nem procurar filme para assistir essas coisas, porque os jovens e os adolescentes, vocês vão amar essa história de batalha espiritual. A gente aprende tanta coisa. Sabe, quando você começa a ter as sensações, você sente o cheiro, olha, queridos, é algo maravilhoso. Ontem nós estávamos orando aqui, encerrando o relógio de oração. Só para vocês, se a pastora estivesse aqui, ela ia rir agora, porque eu vou usar o que ela fala, né? Colocar sal na sua boca. Nós começamos a orar. Nós oramos ontem. Quem sabe depois eu vou falar um pouco, nós vamos falar sobre níveis, e nós oramos aqui no nível de terceiro céu. O que é isso? É quando Deus nos dá a direção para aquilo que nós temos que interceder. Né? Ontem foi uma batalha no terceiro céu. Então, em alguns momentos, nós parávamos para Deus dar a direção. E aí, então, Deus deu a direção para nós pisarmos sobre as obras de Satanás. Lembra na posição em Cristo que nós somos chamados para pisar as obras de Satanás? E ninguém falou nada. De repente, todos nós começamos a marchar aqui, pisar sobre as obras de Satanás. Isso é uma loucura. Mas são armas espirituais. Então eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense que você está inserido numa batalha espiritual, mas graças a Deus que o Senhor te colocou numa posição de vitorioso. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que tivemos na tua casa. Senhor, e nós queremos ser experimentados e aprovados nessa área. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita, nos dá graça, nos dá entendimento e que nós possamos, Senhor, verdadeiramente implantar o reino de Deus e que toda obra de Satanás seja quebrada, seja falido, toda ação do inimigo em nome de Jesus. Pai, nos dá graça e nos dá unção, que este dia, Senhor, que é teu, possa, Senhor, trazer algo poderoso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.